Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Tudo bem com você? Eu sou o professor Roberto Salles e seja muito bem-vindo a mais um QBizu. E nesse QBizu nós iremos tratar sobre um tema de direito administrativo, relacionado aos contratos administrativos, e vamos aqui estabelecer esse entendimento para fixar caso venha a cair numa questão que você venha a enfrentar pelas provas que vêm por aí. E a pergunta de hoje é a seguinte: caso o poder público seja inadimplente no contrato administrativo celebrado, o particular pode rescindir o contrato unilateralmente? E essa pergunta é interessante porque a gente sabe que a administração, sim, ela pode fazer isso, né? Ela pode rescindir unilateralmente o contrato administrativo, tanto por encampação, que é quando aquele contrato, a execução daquele contrato não atende mais o interesse público, como também no caso de caducidade, que é quando o contratado tem culpa e falta na prestação do serviço, né, ou no fornecimento do produto, e aí a administração ela pode acabar rescindindo o contrato de forma unilateral. Só que a resposta para essa pergunta é que essa situação não se aplica ao particular. Então, o poder público, se ele for inadimplente, o contratado pode, o particular pode rescindir unilateralmente? A resposta é não, pois a rescisão unilateral é uma cláusula exorbitante, que é própria dos contratos administrativos. Para você que não sabe, e se você sabe, para relembrar, para fixar, a cláusula exorbitante são aquelas cláusulas no contrato administrativo que colocam a administração em posição de superioridade em relação ao contratado particular. Tá? E essa cláusula, ela, além de ser só aplicada à administração pública, ela também não quer dizer que o contratado vai ser obrigado a continuar cumprindo a sua parte do contrato, independentemente da atuação correta ou incorreta da administração pública. Se o ente estatal for inadimplente, por mais de 90 dias, o particular pode suspender a execução do contrato, como exceção do contrato não cumprido. Tá? Então, olha só, a administração pública, ela, digamos que no dia 20 de maio, ela precisava pagar uma parcela daquele fornecimento de produto ou serviço. Passou aquele prazo, ela não pagou, ela não cumpriu a sua parte no contrato. No dia 20 de maio foi isso. Dia 21 de maio, o contratado, não pagou, não vou cumprir. A exceção do contrato não cumprido. Pode fazer isso? Não pode. Tem que suportar 90 dias de inadimplemento para aí sim poder não ainda rescindir o contrato, mas suspender a execução da sua parte no contrato. Então, imaginando que entre maio e agosto sejam 90 dias, e não são, mas 20 de maio é o inadimplemento, até 20 de agosto o contratado ele precisa suportar aquele inadimplemento, mantendo a sua parte do contrato para aí sim suspender a execução do contrato. Tá? E mais, para haver a rescisão do contrato por iniciativa do particular, ele não pode fazer isso de forma automática. Ele precisa de uma decisão judicial, ou seja, ele vai precisar ajuizar uma ação judicial para que o Poder Judiciário, na figura do juiz, determine a rescisão daquele contrato administrativo. Tá? Então, só para recapitular, a administração pública ela pode rescindir unilateralmente o contrato? Pode. É uma cláusula exorbitante. O contratado pode rescindir unilateralmente? Não. Ele pode suspender a execução pelo mero inadimplemento da administração? Não. Ele tem que suportar 90 dias de inadimplemento do ente estatal para que aí sim ele possa não extinguir o contrato, mas suspender a execução da sua parte naquele negócio jurídico. Para rescindir o contrato administrativo por iniciativa do particular contratado, é necessário o ajuizamento de uma ação judicial para que no Poder Judiciário haja a decretação da rescisão do contrato administrativo. Aqui o exemplo que nós temos é o descumprimento de cláusulas contratuais pela administração em concessão de serviço público de fornecimento de água. Tem que suportar 90 dias, continuar fornecendo água durante 90 dias, e se a administração pública se mantiver inadimplente, aí sim pode haver a suspensão do contrato, que continua vigente, pois para ser rescindido precisa de uma decisão judicial. A própria lei determina que, inadimplente a administração, o contratado deve manter a execução do contrato administrativo por mais 90 dias, para só então fazer uso do princípio da exceptio non adimplente contractus, que é a exceção do contrato não cumprido, que está prevista lá no Código Civil.
E nós temos aqui a lição da doutrinadora, da professora Fernanda Marinella, que fala o seguinte: durante o prazo de 90 dias, ainda que a administração não pague, o contratado deve continuar prestando o serviço, podendo suspendê-lo, inclusive, de forma automática, se após esse prazo a administração continuar inadimplente. Ressalte-se que a suspensão autorizada pela lei permite que o contratado deixe de prestar o serviço. Todavia, se ele desejar a rescisão do contrato, não quero mais esse contrato, estou tendo muito prejuízo. Para isso, ele tem que recorrer à via judicial. Logo, a cláusula da exception non-adimplente contractus não se aplica de imediato, mas sim a partir de 90 dias. Isso é, de forma diferenciada para o particular em relação à administração pública. Vamos treinar e fixar esse entendimento, a fim de que, se de repente vier numa prova, você esteja preparado para não cair numa pegadinha da banca. A cláusula da exception non-adimplente contractus, que é a exceção do contrato não cumprido, que nada mais é do que as partes têm obrigações recíprocas, Se você não cumpre a sua parte no direito civil, em regra, a outra parte também não está obrigada a continuar cumprindo a sua parte. E aqui no contrato administrativo a questão está falando, essa cláusula ela se aplica de imediato, A cláusula da exception non-adimplente contractus, utilizado quando o poder público está inadimplente no contrato administrativo celebrado, se aplica de imediato? E a resposta é que não, porque, como nós falamos, o contratado ele é obrigado a esperar 90 dias, e se durante esse prazo a administração pública não quitar o que está pendente, aí sim ele pode suspender a sua execução do contrato. Lembrando que isso não leva à extinção do contrato, à rescisão do contrato, porque para a rescisão do contrato precisa o particular ajuizar uma ação judicial, pedir ao Poder Judiciário para que esse sim venha a rescindir aquela relação jurídica, aquele negócio jurídico, aquele contrato administrativo. A cláusula da exception non-adimplente contractus não se aplica de imediato, mas sim a partir de 90 dias, isso é, de forma diferenciada. É por isso que esse item está errado. Perfeito? Um forte abraço e até o nosso próximo QBizu. Até mais.